agora sim, você que está na área aí, estava esperando a gente entrar, né? Para essa aulinha aqui. Tem uma galera jogando duro aí? Bacana. Então o que acontece? Você já vai entrando aí e já vai convidando os seus seguidores, os seus amigos, né? Isso, vai lá, já convida. Beleza? Bomba aí de coraçõezinhos. Esse tipo de aula, como eu sempre falei para vocês, desde 2016, né? Desde 2016 que eu faço essas aulas aqui no Periscope e joga duro, né? Desde 2016, sempre jogo duro, né? Mais de 800 vídeos no YouTube. Mais de 800 vídeos no YouTube, beleza? Tinha uma época que eu entrava direto, agora eu tenho ficado um pouco mais devagar. Mas nem por isso eu deixo de entrar aqui para jogar duro com vocês. Tá, eu vou jogar duro com vocês porque é o seguinte, o que acontece? O pessoal que vai no aulão de sábado, eu preciso que me ajude. Eu preciso que me ajude. Te ajude como, professor? Eu preciso que você já chegue no aulão sabendo, né? Então não adianta, eu tenho algumas questões de culpabilidade lá no aulão e o aluno, né, estou falando lá de embriaguez fortuita, acidental, o cara tá potencial conhecimento de estudo fato, eu estou falando lá de imputabilidade, o cara não sabe aonde ele está, aí fica me olhando com aquela cara, beleza? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou falar rápido aqui acerca das pegadinhas. Bem, a galera de delegado, né? Eu sei que tem uma galera de delegado aí me seguindo que está na área. E eu tenho que falar para vocês, veja, que eu não vou dar uma aula de culpabilidade, né? Uma aula de culpabilidade demandaria aí de 3 horas e meia, 4 horas, né? Para a gente aprofundar, não é isso? Falar lá acerca, professor, você vai falar acerca das pegadinhas na evolução da culpabilidade, falando lá da teoria psicológica, teoria normativa ou psicológico-normativa, né? O senhor vai falar da teoria pura, normativa pura da culpabilidade, né? Também chamada de extrema ou estrita. Bem, eu não vou falar sobre isso, não vou mergulhar aqui nas teorias, porque eu até coloquei aí na live acerca das pegadinhas a nível escrivão e agente, beleza? Posso até falar um pouquinho, apertar da síntese, em relação à evolução da culpabilidade, tranquilo? Então, veja, quando você fala de evolução da culpabilidade, né, o pessoal de delegado na área aí, dentro de uma concepção clássica, você tem a teoria psicológica. A teoria psicológica ela é fundada na imputabilidade do agente, não é isso? É a teoria psicológica. Para a teoria psicológica, lá na culpabilidade, eu tenho a imputabilidade, né, que é o vínculo psicológico. E também tenho a dolo e culpa. Esse dolo, na teoria psicológica, é um dolo normativo, né? E o pessoal chama dolo colorido. É isso? Teoria psicológica. Tá, aí né, dentro da evolução da culpabilidade, eu tenho a teoria normativa, né? Ou psicológico-normativa. O que vem a ser essa teoria? Essa teoria diz o seguinte, olha, nada de trabalhar só com vínculo psicológico, não. As circunstâncias fáticas devem ser analisadas. E aí, essa teoria normativa ou psicológico-normativa, ela trouxe a exigibilidade contra adversa para dentro da culpabilidade. Aí, lá na culpabilidade, ficou a imputabilidade, não é isso? O dolo e a culpa e a exigibilidade contra adversa. Esse dolo, lá na teoria normativa, ou teoria psicológica normativa, é um dolo com conhecimento da ilicitude do fato, também chamado de dolo colorido. Tanto a teoria psicológica como a teoria normativa, ou psicológica normativa, elas estão dentro de uma órbita clássica. Beleza? Dolo e culpa estão lá na culpabilidade. Calma, escrivãs e agentes, calma. Deixa só, né? Os galerinhas de delegado aí, para falar, o cara entrou, né? Mas, pô, na hora de mergulhar nas teorias, ele não. Em apertada síntese aqui eu estou, né, falando um pouquinho. Beleza? Então, ó, o dolo, ele vai ser um dolo normativo tanto na teoria psicológica como na teoria normativa ou psicológico-normativa. É um dolo colorido, né? Normativo, um dolo colorido. É um dolo com a consciência, né, da ilicitude do fato. Quando eu entro no finalismo, eu tenho a teoria normativa pura,
também chamada de extrema ou estrita. Na teoria normativa pura, dolo e culpa deslocam da culpabilidade e acabam se alojando lá no fato típico. Como dolo e culpa deslocaram da culpabilidade, né, e foram alojados no fato típico, os doutrinadores mencionam que na teoria normativa pura, a culpabilidade ela é vazia. Como assim vazia? Porque eles dizem o seguinte, olha, dolo e culpa saíram da culpabilidade. É um vazia, é um vazia não vazia, para falar a verdade. Fala culpabilidade vazia porque dolo e culpa saíram de lá. Mas veja, na culpabilidade permaneceram a imputabilidade, a consciência da licitude do fato passa a ser um potencial conhecimento da licitude do fato e entra o terceiro elemento, que é a exigibilidade contra adversa. Beleza, galera de delegado? Um pouquinho da evolução da culpabilidade. Vem pra cá agora. Calma, galera de agente escrivão, calma. Isso aí é uma pegada a mais pra galera de delegado tá na área aí, só pra, né, ter uma noção. Professor, vai cair isso na prova do PCDF? Não. Eles não vão cobrar a evolução da culpabilidade. Né? E aí eu quis falar um pouquinho aqui acerca dessas três teorias. Né? E só para o galera de delegado, lá na teoria normativa pura, o dolo é neutro. Tá? É um dolo natural. Beleza? É um dolo sem a consciência da licitude do fato. Tranquilo? Fica ligado aí. Beleza. Vamos lá então. Agora voltando, né, para aquela parte intermediária de culpabilidade, eu dei uma mergulhada aqui para jogar um pouquinho duro para a galera de delegado que está aí. Agora voltando para a parte intermediária da culpabilidade, o nível intermediário. Bem, o que vem a ser a culpabilidade? A culpabilidade, na melhor doutrina, é a reprovabilidade do agente pela prática de um fato típico e ilícito, ou seja, pela prática de um injusto penal. Beleza? O juízo de culpabilidade, ele deve ser formado quando o agente praticou um fato. Entenderam ou não? Por isso que eu tenho lá o princípio da materialização do fato. Eu não posso aplicar uma pena, um agente não pode responder penalmente por ser uma pessoa perigosa. Entenderam ou não? Então, veja, além de ele ser uma pessoa perigosa, ele tem que praticar um fato típico e ilícito. Beleza? Ele tem que praticar um injusto penal. Tranquilo? Então, a culpabilidade ela não se baseia no juízo de periculosidade, não. Beleza? A culpabilidade ela é pessoal, mas ela demanda, né, que um agente venha praticar um injusto penal. Tanto é que quando você trata de uma interceptação telefônica prospectiva, né, por prospecção ou interceptação telefônica pré-delitual, você, na verdade, está homenageando o direito penal do autor. Por quê? Porque você representa para a interceptação telefônica com base na periculosidade daquele agente. Olha, o Tício estava cumprindo pena, o Tício é um cara muito perigoso. Saiu da cadeia. Esse cara vai praticar um crime. E para evitar que ele venha praticar um crime, eu vou representar pela interceptação telefônica. O juiz vai deferir uma interceptação dessa? Qual é o seu fundamento? Porque ele é perigoso. Não. Né? Isso é direito penal do autor. O juiz nunca vai definir uma interceptação dessa para apurar fato futuro. É o que eu chamo de interceptação telefônica por prospecção, ou interceptação telefônica pré-delitual, ou interceptação telefônica prospectiva. Caiu discursiva na minha prova, 30 linhas, fala sobre interceptação telefônica prospectiva. E não tinha Azuki para dar bizu, não. Beleza? Graças a Deus eu tinha lido uma matéria antes sobre isso, não tinha errado a questão. Beleza? Tá. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o direito penal é um direito penal do fato e não um direito penal do autor. É um direito penal do autor, que é aquele direito penal baseado na periculosidade do agente, é aquele direito penal desenhado por Jacobs. Não é isso? Não é Jacobs, não. Escreve lá Jacobs. Já viu? Você escreveu Jacobs? Isso. Mas na hora de falar, né, no meio ali dos amigos, você que quer dar uma de pegador do direito penal, mete um Jacobs. Né? Aí o colega, não, segundo Jacobs, você não é Jacobs, beleza? Jacobs. Mas você escreve lá Jacobs, né? Vamos lá. Tá. Então é isso. Jacobs, treina aí. Isso, Jacobs, né? Guter Jacobs, alemão.
Então traz para mim aqui. Tá. Então eu falava que o direito penal é um direito penal é um direito penal do fato. Né? O agente só pode responder penalmente se ele praticar um fato, se esse fato for um fato típico, ilícito, culpável no conceito tripartido, ou um fato típico, ilícito, não é isso? Num conceito bipartido, não é isso? Bacana, que é o conceito analítico de crime. Tá, bacana. Vamos lá. Antes mesmo de falar de culpabilidade, é bom a gente ter noção da estrutura do crime. Conceito analítico do crime, quando você trata de uma visão finalista. Aí o pessoal já de agente escrivão já tem que começar a saber. Já caiu já na prova. Qual o conceito analítico de crime numa visão finalista? Crime, no conceito bipartido. Crime é fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Quando eu falo finalismo, é porque dolo e culpa estão no fato típico. Concorda comigo, sim ou não? Falei finalismo. Finalismo, dolo e culpa estão aonde? No fato típico. Beleza? Que vai começar a primeira pegadinha que pode cair na prova de agente escrivão. Que eu vou falar agora qual é. Beleza. No conceito analítico. No finalismo eu posso ter... Vamos lá. Vamos prestar atenção aqui, né? Pode afirmar que o juiz tem discricionalidade para autorizar, mestre, se o agente for perigoso. Não entendi nada que o guerreiro falou. Posso continuar aqui, sim ou não? Posso continuar. Vem a primeira pegadinha. Agora já entrei no nível de escrivão e agente. Beleza? Dei aqui, falei algumas coisas que você ficou perdido, uma galera de delegado pegou, que eles sabem o que eu estou falando quando eu falo de teoria psicológica, teoria normativa, ou psicológico normativo, quando eu falo de teoria pura, culpabilidade, o pessoal de delegado tá ligado. Agora eu estou aqui no nível de escrivão e agente, e quando eu trato aqui de finalismo, né, ou concepção clássica, isso aqui já começa, né, cair aí para escrivão e agente, vem caindo, então fica ligado. Aí eu falei que no finalismo, no conceito analítico, você pode ter conceito analítico também na visão clássica, mas vamos aqui falar do finalismo. Eu posso ter um conceito bipartido, que isso aí você já estudou, escrivão e agente, não é isso? Crime é fato típico antijurídico, não é isso? Sendo a culpabilidade pressuposto da pena, e você sabe que dolo e culpa estão no fato típico. Eu posso ter um conceito tripartido, crime é fato típico, antijurídico, culpável, não é isso? E eu posso ter até um conceito quadripartido. Essa eu nunca ouvi falar, professor. Mas você pode ter, né? Alguns doutrinadores defendem. Crime é fato típico, antijurídico, culpável, punível. Além né, do agente ter culpabilidade, aquele fato tem que ser punível. Então, para essa teoria, esse conceito quadripartido, um fato prescrito não tem mais a roupagem de crime. Porque se eu tenho a prescrição, esse fato não é punível. O conceito quadripartido. Beleza? Tranquilo. Tá, vem a primeira pegadinha. Se eu falei para vocês que quando eu falo de teoria clássica, dolo e culpa estão na culpabilidade. Beleza? Dolo e culpa estão na culpabilidade. Quando eu falo de finalismo, dolo e culpa estão no fato típico. No finalismo, eu posso adotar o conceito tripartido e o conceito bipartido. No finalismo, dolo e culpa estão onde? No fato típico. A pergunta que se faz é o seguinte: eu posso, numa visão clássica, adotar um conceito analítico de crime bipartido? No finalismo eu já falei que pode. E numa visão clássica? Poderia? E aí? É a primeira. Considerando a concepção clássica, caindo aí, PCDF. Considerando a concepção clássica, num conceito analítico de crime, é possível a adoção do conceito bipartido. Crime é fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Eu posso? Olha aqui para mim. A responsabilidade penal ela não é subjetiva? Sim ou não? O agente só não responde se agir com dolo e culpa? Quem concorda comigo? Coloca aí. O agente só não responde se ele agir com dolo e culpa? Coloca aí. Isso. Vem cá. No conceito, quando eu falo de, vai lá, concepção clássica, quando eu falo de teoria clássica, dolo e culpa estão aonde?
Dolo e culpa estão aonde? Concepção clássica. Dolo e culpa estão aonde? Na culpabilidade. Isso. Isso. Se dolo e culpa estão na culpabilidade, se dolo e culpa estão na culpabilidade, isso. Se dolo e culpa estão na culpabilidade, desce pra cá. Eu posso adotar, na visão clássica, na teoria clássica, eu posso ter um conceito bipartido? Crime é fato típico antijurídico? Sendo a culpabilidade pressuposto da pena? Não! Não por quê? Porque quando eu falo de teoria clássica e dolo e culpa estão na culpabilidade, eu não posso adotar conceito bipartido. Porque se eu adoto conceito bipartido, o dolo e culpa saem da estrutura do crime. Como a gente vai responder por um crime? Veja, se não agiu com dolo e culpa, você não tem os elementos dolo e culpa na estrutura do crime. Entendeu ou não? Essa é a pegadinha mais pesada. Beleza? Agora a gente vai para as mais fáceis. Tranquilo? Deu para entender? Então, professor, peraí, na teoria clássica eu só posso adotar um conceito analítico de crime. Eu posso adotar qual? O tripartido. Por quê? O tripartido, dolo e culpa estão na culpabilidade. Não estão? Estão. Então, na estrutura do crime eu vou ter dolo e culpa. Estão na culpabilidade, sim, mas eu tenho dolo e culpa. Então eu posso. Deu para pegar quem, né? É um nível escrivão, agente, um pouquinho, né? Um delegado puxando um pouquinho para escrivão e agente. Pode cair na sua prova. Beleza? Então fica ligado aí, né? A teoria clássica só pode adotar um conceito tripartido. Porque a teoria clássica entende que dolo e culpa estão na culpabilidade. Beleza, então pode adotar. Teoria clássica não pode adotar um conceito bipartido. Por quê? Porque bipartido, a culpabilidade sai da estrutura do crime. Aí na área aí, professor Roba Sumariva, né? Sumariva, joga duro aí. De vez em quando ele participa aí dos aulões adelante. Joga duro com o livro aí. Melhor livro de criminologia na área. Deu para entender? Deu para entender? Esse é um jogo mais duro, né? Claro, eu tô partindo do pressuposto que você está estudando. Beleza? Deu para entender aí, galera? Professor, então vamos lá. Qual é a conclusão? Conclusão. Finalismo. Eu posso adotar um conceito tripartido? Posso. Por quê? Estrutura do crime. Crime é fato típico, antijurídico, culpável. Sendo que dolo e culpa estão no fato típico. Beleza. Eu posso adotar um conceito bipartido? Posso. Por quê? Crime é fato típico, antijurídico. Culpabilidade é pressuposto da pena? Sim. Mas o dolo e culpa estão no fato típico. Entenderam? Deu para entender essa? Vamos jogar duro, vamos jogar duro. Deu para pegar? Então, veja, deu para entender? Bacana? Então, se cair na sua prova, ele trabalhando porque ele pode cobrar, né? Essas teorias psicológicas normativas, isso aí pra gente escrivão não vai cair não, beleza? Aí é muita coisa. Mas ele pode cobrar essa questão, né, de saber onde dolo e culpa se encontram alojados na teoria clássica ou na teoria finalista, onde eles se encontram alojados, entendeu? Aí você tem que saber. Isso aí é coisa já intermediária. Beleza? Agora, a questão de teoria psicológica, psicológica normativa, teoria pura da culpabilidade, é mais para delegado. A gente vai fazer uma aula depois acerca de pegadinhas em cima dessa teoria aí. Agora eu estou fazendo para escrivão e agente. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Agora ficou mais tranquilo, né? Essa era uma pegadinha mais pesada. E aí, no seu raciocínio, você vai matar. Vamos lá, então. Anota aí no seu caderno, né? Culpabilidade. Veja, a culpabilidade, ela tem os seus pressupostos, que eu também posso chamar de elementos da culpabilidade, né? Mas tecnicamente chamar de pressupostos. Mas alguns doutrinadores chamam de elementos da culpabilidade. O primeiro elemento da culpabilidade, coloca aí, primeiro pressuposto, o elemento da culpabilidade, coloca aí, é a imputabilidade. O que é a imputabilidade? É a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, é isso? Ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Colocou aí? Coloca aí, fala, professor, coloquei o primeiro pressuposto. Imputabilidade, escrevi aqui. Bem, agora, embaixo desse pressuposto, você vai escrever assim, ó, fatores de exclusão. Bacana? Colocou?
né? Colocou lá imputabilidade. Aí embaixo coloca fatores de exclusão. Agora eu vou falar para você o que exclui a imputabilidade. Beleza? Anota aí. Repete. Eu falei, estou falando aqui dos elementos. Eu falei, escreve aí. Primeiro elemento, imputabilidade. Colocou em cima. Imputabilidade, aí embaixo. Vai escrever fatores de exclusão. Aí eu vou dizer agora quais são os fatores, né? Quais são as causas que excluem a imputabilidade. Posso falar sim ou não? E eu vou explicar para vocês. Beleza? Vamos lá. Tá vendo? Chega no aulão, não tá sabendo nada, né? Aí fica me olhando. Porque pá. Vamos lá então. Doença mental. Colocou doença mental? Vou fazer duas observações aqui. Doença mental. Colocou? Doença mental. Sim. Aí você coloca uma setinha em doença mental e coloca assim, né? Equipara-se a doença mental, coloca aí, embriaguez patológica. Né? Doença mental, aí, doença mental, você tem as patologias, né, que são consideradas doença mental, e você tem a embriaguez patológica, né, que tem um tratamento de doença mental. Então, quando eu falo de embriaguez patológica, eu vou aplicar o 26. Deu para entender? Entra também nesse conceito de doença patológica, veja, algumas alterações transitórias, como delírio febril. O cara praticou um delito, né? Veja, quando ele estava, num estado de delírio febril. Veja, é transitório. Mas naquele momento do delírio, ele não tinha capacidade de entender o caráter do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Entra também aqui. Posso continuar? Eu estou em imputabilidade, aí eu estou falando dos elementos que vão excluir a imputabilidade. Que isso aqui é um jogo, eu vou te ensinar. É um joguinho que o examinador vai fazer com você. Beleza? Segundo, vamos lá. Segundo, né? Já falei do primeiro, vou falar do segundo. Desenvolvimento mental retardado. Ainda estou falando das causas de exclusão da imputabilidade. Desenvolvimento mental retardado. Professor, o que é um desenvolvimento mental retardado? Eu tenho o Tício, ele tem 21 anos. Tu acredita que ele apresenta raciocínio de menino de 14 anos, 13 anos? O Tício tem 25 anos. Desenvolvimento mental retardado. Né? Aquela pessoa que tem uma determinada idade, tem lá uma idade, né, imputável, 19 anos, né? Mas veja, ele apresenta raciocínio de 12, 13, 10 anos. Desenvolvimento mental retardado. Bacana? Coloca aí. Mais um. Desenvolvimento mental incompleto. Professor, o que seria? Me dá um exemplo aí de desenvolvimento mental incompleto. O menor de 18 anos. Desenvolvimento mental incompleto. Bacana? Teria mais algum caso, professor, de desenvolvimento mental incompleto que poderia entrar aí? O índio também entra. Agora, em relação ao índio, eu vou te chamar no Perceba. Porque em relação ao índio é feito um exame, né? Um exame antropológico. Porque se esse índio ele é integrado à sociedade, ele não é considerado, né, inimputável. Ou seja, o índio, por si só, ele não tem um desenvolvimento mental incompleto, não. Depende do índio. O índio que é integrado à sociedade, ele é imputável, responde penalmente. Se o laudo mencionar que esse índio é integrado à sociedade, ele responde penalmente. Agora, eu posso ter um índio que ele é semi-integrado à sociedade. Sabe algumas coisas da sociedade, outras não. Então, ele vive na oca, né, e vive na sociedade. Então, ele não tem muito... Aí, ele é considerado um semi-imputável. Beleza? Agora, eu posso ter um índio que nunca veio para a sociedade, né? Nunca esteve aqui no meio dos brancos, né, eu diria. Esse índio, sim. Esse índio, mediante o exame antropológico, esse índio ele pode ser considerado aí inimputável. Né? Aí o Guerreiro está falando de valoração paralela na esfera do profano, que isso aí é lá no erro de proibição. Calma, Guerreiro, estou falando aqui de imputabilidade, que não tem nada a ver com valoração paralela na esfera do profano. Beleza? É outra situação. Né? Tem que falar, né? Calma.
Isso é critério de aferição de potencial conhecimento de estudo do fato. É outra situação. Volta para cá. Né? Volta para cá. Estou de imputabilidade. Deu para anotar essa questão do índio? Deu para anotar a questão do índio? Então, aquele índio que não é integrado à sociedade, ele é considerado, veja, ele não tem o desenvolvimento mental, ele tem um desenvolvimento mental incompleto. Ou seja, não seria completo. Então, ele entra aqui junto com o menor. Beleza? Vamos continuar. Agora presta atenção. Mais uma causa que vai excluir a imputabilidade. Mais uma causa. Marca aí. Embriaguez, agora fica ligado no que eu vou falar. Embriaguez fortuita, né? Também chamada embriaguez acidental ou fortuita. Exclui a imputabilidade. Agora veja, embriaguez acidental ou fortuita completa. Completa. Deu para entender? Bacana? Vamos agora para o segundo elemento. Eu vou falar o elemento, pressuposto, e vou falar o que exclui esse pressuposto. Beleza? Vamos lá então. Agora, coloca embaixo agora. Potencial conhecimento da ilicitude do fato. Coloca embaixo. Fator de exclusão. Coloca lá. Fator de exclusão. Potencial conhecimento da ilicitude do fato. Fator de exclusão. Isso. Vamos lá. Coloca lá. Erro de proibição inevitável ou invencível. Né? Erro de proibição inevitável ou invencível. Bacana? Isso. Eu acabei de falar, né? Embriaguez acidental fortuita completa, né? Isenta de pena. Então, veja, exclui a imputabilidade. Bem, agora eu estou no segundo elemento. Aí você colocou lá o fator de exclusão. Erro de proibição inevitável ou invencível. Veja bem. Então, eu tenho o Tício chegou agora da Holanda, né? Está aqui no Brasil. Foi abordado portando um cigarro de maconha para uso e mencionou que não sabia que existia uma regra proibitiva aqui no Brasil. Tranquilo? Veja, ele chegou agora aqui no Brasil, né? Realmente não tinha como ele saber, calma, né? Aí o guerreiro ele tá falando, se eu estou falando que vai excluir que é embriaguez acidental ou fortuita completa, é porque incompleta não exclui, concorda comigo? Aí eu vou depender, né, de você raciocinar comigo, senão a gente não consegue andar. Aí é questão de lógica, né? Eu falei completa, quer dizer, a incompleta não exclui, você já estudou, você sabe que tem redução de pena lá. Beleza? Você sabe que tem redução de pena. Né? Da embriaguez acidental ou fortuita, quando ela não é completa, eu tenho uma redução de pena. O que menciona lá o artigo o 28, não é isso? E parágrafo 1º, né? E isso está lá no código, né? Reduz de quanto? Reduz de quanto? Reduz de quanto? Manda aí, você que está afiado. Quando a embriaguez acidental ou completa, o agente é isento de pena. Se eu tenho uma embriaguez incompleta, acidental ou fortuita, não é isso? Isso, de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Aí colocou um sexto aí, né? Beleza? Vamos voltar aqui então, que agora eu vou falar do terceiro elemento. Que agora a gente vai fazer o joguinho aqui. Beleza? Que você não vai mais errar em prova. Terceiro elemento, que exclui... O terceiro elemento da culpabilidade. Exigibilidade de conduta adversa. Coloca aí. Exigibilidade de conduta adversa. Colocou? Coloca embaixo. Fator de exclusão. Coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Colocou lá? Fator de exclusão. Né? Isso. Coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Bem, olha só, olha o jogo, olha só. Eu tenho, então, os elementos que estão segurando a culpabilidade. Quais são os elementos? Ó, a imputabilidade está segurando a culpabilidade. Eu tenho o potencial conhecimento da ilicitude do fato, né? E eu tenho aqui a exigibilidade de conduta adversa. São 3 colunas. Se essas colunas forem afetadas por esses fatores que eu falei agora, essas colunas, veja,
ela acaba cedendo. E se ela cede, a culpabilidade cai. O agente não pode ser punido. Deu para entender? Então, eu tenho 3 colunas aqui. Beleza? Tranquilo? E você sabe o que pode fazer cada uma dessas colunas cair. E é aqui que o examinador vai te pegar. Deu para entender isso? É porque aqui eu não estou com quadro, então fica difícil. Então eu tenho 3 estruturas, segurando a culpabilidade. A imputabilidade, o potencial, o conhecimento da licitude do fato e a exigibilidade contra adversa. Estão segurando a culpabilidade. Eu sei dos fatores que podem, né, afetar essas colunas. Eu sei que a doença mental, ela pode afetar a coluna da imputabilidade, fazendo com que essa coluna caia. Se essa coluna cair, a culpabilidade cai, o agente não é punido. Eu sei que o desenvolvimento mental retardado pode atingir uma das 3 colunas. Quais? Qual a coluna? A coluna da imputabilidade. E essa coluna cai e o agente também não é punido. Eu sei que a embriaguez acidental ou fortuita, quando completa, pode afetar uma dessas colunas. Qual a coluna? Da imputabilidade. Derruba a imputabilidade, a culpabilidade cai. Deu para entender? O que o examinador vai fazer na sua prova? Ele sabe que você estudou o basicão. Isso ele sabe. E ele sabe que, por ocasião do basicão, você tem conhecimento que a culpabilidade ela pode ser excluída, por exemplo, se o agente é inimputável. Entenderam ou não? Ele sabe disso. Bacana? Tranquilo? Ele sabe, por exemplo, que o erro de proibição, né? Ele sabe que você sabe que o erro de proibição invencível, inevitável, exclui a culpabilidade. Ele sabe disso. Esse é o básico. Aí ele vai começar a armar as pegadinhas para você. Ou seja, ele vai trabalhar com esses fatores que excluem esses pressupostos. É aqui que ele vai trabalhar. Aí ele vai fazer a seguinte pergunta para você. Eu aqui fiz né, diversas perguntas em cima do que eu expliquei agora. Né, e a gente começa a trabalhar. Veja bem. Primeira pergunta que eu vou fazer, com base no que eu acabei de explicar para vocês, inclusive, vamos lá então. Beleza? Acerca da culpabilidade. Primeira pergunta. Ó, o examinador com uma pegadinha. Né? Veja, no Estado democrático do direito, aí, ó, adota-se o direito penal do autor. Certo ou errado? No Estado democrático de direito, adota-se o direito penal do autor. Aí ele coloca assim, aí ele coloca assim, aí ele coloca assim, né? O agente deve ser punido com base na sua periculosidade. Errado. O direito penal do fato. O agente, muito embora ele seja perigoso, ele só pode ser punido se ele praticou um fato típico ilícito. Culpável se for num conceito tripartido ou um fato típico ilícito num conceito bipartido. Errada a questão. Viu aí, então? Né? Tá vendo como você, para resolver as questões, você tem que ter conhecimento? Vamos para a segunda pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Na concepção finalista, já estou indo para a segunda. Pô, professor, caramba, essa questão, né? Vamos lá. Na concepção finalista, dolo e culpa estão alojados na culpabilidade. E aí? Na concepção finalista, dolo e culpa estão alojados na culpabilidade. Na concepção finalista, dolo e culpa estão alojados na culpabilidade ou estão alojados no fato típico? Aí já tem aluno errando, né? Já tem aluno errando. Entendeu? Tu acha que, né, dolo e culpa estão aonde? No fato típico. Na concepção finalista, dolo e culpa estão alojados no fato típico. Numa concepção clássica, dolo e culpa estão alojados na culpabilidade. Numa concepção clássica, dolo e culpa estão alojados na culpabilidade. Aí sim. Deu para entender? Bacana? Entendeu a informação? Isso. Concepção clássica, dolo e culpa estão na culpabilidade. Aí correto. Na concepção finalista, dolo e culpa estão na culpabilidade. Errado.
porque na concepção finalista, dolo e culpa saíram da culpabilidade e foram alojados lá no fato típico. Bacana? Vamos continuar. Olha só as informações que eu passei para vocês. Olha como você já começa a resolver questões. Entendeu não? Vamos para a questão de número 3. São 10 questões. São 10 questões. Posso continuar sim ou não? Posso continuar sim ou não? Vamos lá. Questão de número 3. São pressupostos da culpabilidade. São pressupostos da culpabilidade. São colunas da culpabilidade. Se liga, a coluna que está segurando a culpabilidade. Ó, pressupostos, elementos. Ah, o professor explicou, né? Que seriam aquelas colunas. Ele jogou na Zuc Didática. Falou que são as colunas, né, que estão segurando a culpabilidade. Se cai uma coluna, a culpabilidade cai. A gente não pode receber uma pena se ele não tem culpabilidade. São pressupostos da culpabilidade. Ou pode aparecer na sua prova, são elementos da culpabilidade. Ele está falando dos pressupostos. Imputabilidade. Sim ou não? Imputabilidade, sim ou não? Imputabilidade, sim ou não? Eu falei imputabilidade, dizendo que imputabilidade era uma coluna. Falei. E falei dos elementos que excluem. Falei, sim ou não? Vamos lá. Imputabilidade. Imputabilidade, sim. Imputabilidade. Vamos lá. Tá caindo. Aí tem que assistir depois. Vamos lá. São 10 itens. Vamos comigo. Sim. Bacana. Potencial conhecimento da ilicitude do fato. Potencial conhecimento da ilicitude do fato. A conexão tá ruim, mestre. Vê agora aí. Tá dando pra ir? Tá dando pra ir? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Vamos lá, sim ou não? Dá pra ir? Eu queria resolver essas 10 questões aí. Vocês estão gostando aí das pegadinhas? Viu como você vai resolvendo essas questões